Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o encerramento da 11ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental do IDOMED. Estamos aqui com uma convidada super especial para falar um pouco do tema que a gente escolheu para esse ano, Alimentação que Transforma, que é um tema super relevante, onde a gente vai poder discutir aspectos tanto do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista social e econômico, e o quanto essa alimentação ela está presente na nossa vida, na nossa história, na nossa composição enquanto cultura, enquanto país, na nossa sociedade como um todo. Para isso, eu conto aqui com a presença da doutora Diana Santini. Tudo bom, doutora? Oi, tudo bom? Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você aceitar o convite. Vai ser uma honra poder ouvir um pouco da sua história, da sua carreira médica aí na endocrinologia. E aí eu vou anunciar o currículo da doutora Diana e é extenso. É extenso. A gente estava conversando agora há pouco o quanto ela consegue dar conta de tanta coisa, que vai ser uma conversa super legal, mas é importante falar um pouco do histórico da doutora Diana para entender também como que ela se relaciona com a alimentação, um pouco da história dela. Bem, doutora Diana Santini, endocrinologista e clínica geral, coordenadora de campanhas da Sociedade Brasileira de Diabetes, membro do Departamento de Atividade Física da ABESO, membro da Comissão Científica da ABIMES, mestrado em endocrinologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em endocrinologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de endocrinologia e metabologia e coordenadora da Clínica Médica do IDOMED, médica endocrinologista do Hospital Procardíaco no Rio de Janeiro e pesquisadora do Grupo DASA. Falei tudo certinho? Certinho. Que ótimo, muito obrigada mais uma vez. E aí, doutora, eu queria ouvir um pouco para a gente começar, como foi essa escolha pela endocrinologia enquanto especialidade médica, lá ainda quando você estava cursando a faculdade de medicina, como que é essa relação da endocrinologia com a alimentação e como você traçou toda essa carreira nesse campo? Muito bem, Joyce. Eu sempre me importei muito com a saúde, né? Porque eu acho que a saúde é uma forma de você ter um bem-estar. Para você atingir a felicidade, você tem que estar bem, né? Tem que estar bem no corpo, no físico, em tudo. E eu vim desde a infância de uma escola que valorizava muito o esporte. Então, quando eu tinha 12 anos, eu era atleta federada de natação, me preocupava muito como eu poderia melhorar minha saúde, minha performance. E fiquei competindo natação até o vestibular. Eu fiz vestibular, eu estava com 16 para 17 anos, porque eu sou do meio do ano. E aí, no vestibular, eu decidi que eu queria ser médica, porque eu queria melhorar a minha saúde e a das outras pessoas. Nesse ano, eu parei o esporte, porque eu não conseguia juntar tudo. Eu estudei muito, muito. Eu acordava... a mesma disciplina que eu tinha no esporte, eu levei para o estudo. Então, eu acordava muito cedo, estudava até a hora de dormir. Só parava para comer, para fazer minhas necessidades. Minha família ficava, minha filha, para de estudar. Não, eu quero estudar, eu vou passar. Mesma mentalidade do esporte, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi onde eu estudei medicina. E ali, logo no início, eu já me encantei pela endocrinologia, porque a endocrinologia ela é uma especialidade que estuda o corpo inteiro, como tudo funciona. E nos primeiros períodos eu já tive contato com fisiologia endócrina, fisiologia de neuro, e eu falei, não, eu vou fazer isso. E aí eu procurei, dentro da universidade, aonde eu poderia fazer pesquisa nisso. Então, já no segundo período, eu procurei o serviço de endocrinologia, comecei a fazer iniciação científica dentro da endocrinologia, e assim fiquei como bolsista do CNPq até me formar. A minha orientadora era a professora Maria Lúcia, que eu muito admiro. Eu falo para ela que ela é minha madrinha, ela estuda metabolismo ósseo. Então, eu me formei já com vários artigos publicados, porque eu ajudava todos os mestrandos e orientandos dela, né? E eu já tinha essa decisão por conta do meu interesse pela saúde, porque a endocrinologia, ela lida com a fisiologia, ela lida com o metabolismo, então ela estuda muito bioquímica, e assim... Na minha época, a gente foi obrigado a fazer clínica médica, eu fiz clínica na UERJ, depois endócrino, emendei na pesquisa, então eu já tinha esse envolvimento. Logo assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a correr, porque eu tinha ficado um ano parado, continuei correndo até o doutorado, foi quando eu tive uma lesão pela corrida e fui para o ciclismo. Então, a minha escolha ela tem muito a ver com o meu interesse de vida, que é o bem-estar e a saúde, e
com a endocrinologia eu consigo atuar nisso tudo. E, ao mesmo tempo, eu faço a pesquisa, faço o ensino, eu faço assistência. Então, eu consigo unir tudo que a ciência, né, ela considera que é ensino, pesquisa e assistência. E eu me considero uma pessoa bem realizada na minha carreira, na minha profissão. Eu sou muito satisfeita com o meu trabalho. Que ótimo. E como a alimentação teve presente nesse percurso de ser atleta, da endocrinologia, da escolha, nos seus estudos? A alimentação faz parte o tempo todo. Ninguém performa se não cuidar da sua saúde. Então, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, porque é da onde você vai tirar energia para performar. Então, desde a infância, né, eu já tinha essa preocupação com a alimentação para melhorar a minha saúde, a minha performance. Ao longo da faculdade, você vai estudando mais sobre o corpo humano, a alimentação. Então, isso só refinou meu conhecimento, né, na endocrinologia mais ainda, e eu aplico isso na minha vida diária, assim, para mim mesma e para os meus pacientes. Então, eu sempre estudei sobre alimentação porque eu gosto do assunto, me interessa, mas não é só a alimentação, como que essa alimentação vai mudar a minha saúde, né, o meu bem-estar e tudo que você faz, porque se você não está bem, as outras coisas também não vão, né? Então, você acha que a alimentação transforma? Com certeza. A alimentação transforma, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se você tem uma alimentação ruim, você vai transformar seu corpo em uma série de problemas, ou seja, você vai desenvolver várias doenças relacionadas à alimentação inadequada. Como que a gente vem observando hoje com a transformação da alimentação, que vem piorando com a industrialização, a gente está vendo um crescimento assustador de doenças como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares. E essas doenças estão aumentando direta e indiretamente com o estilo de vida que as pessoas levam e a alimentação. E da mesma forma, se você quer ter uma vida saudável, livre de doenças, por mais que você possa ter uma genética desfavorável, a alimentação vai retardar o aparecimento desses problemas ou evitar o aparecimento desses problemas. Então, essa frase muito comum, você é o que você come, faz todo sentido, porque você nutre o seu corpo, né, com a energia. Se você se alimenta mal, o seu corpo vai ficar mal. Se você se alimenta bem, você vai ficar bem. É óbvio que isso não é uma coisa muito simplista, que não é só alimentação, mas ela é uma parte de todo um processo do seu estilo de vida, que não combina uma alimentação ruim com querer ter um estilo de vida saudável. São coisas que não combinam. Está ali na base Exatamente. das nossas necessidades. Então, se tem alguma coisa que todo mundo aqui tem em comum, vamos nos alimentar e isso define muito do que a gente é, né? Exatamente. E ter uma consciência, assim, você vai se alimentar, você tem que ter consciência daquele momento, tem que ser uma hora que você tem que parar, pausar, para você se conscientizar com aquilo que você está alimentando o seu próprio corpo, que vai te dar energia para você fazer tudo. Então, se você não para ter essa consciência, que envolve tudo, desde a forma como é preparado esse alimento, da onde ele veio, como é que ele foi cultivado, como é que ele foi plantado, como é que ele foi transportado. Então, toda a cadeia alimentar, ela tem influência nisso. Então, se você pega alimentos naturais, orgânicos, que tiveram pouco tempo de transporte, de armazenamento, que não tem pesticidas, agrotóxicos, você vai estar alimentando o seu corpo de coisa boa. Agora, se você pega alimentos ultraprocessados, cheios de gordura saturada, aquele fast food, você vai estar alimentando o seu corpo de alimentos altamente inflamatórios que vão afetar a sua saúde, de modo geral, né? Quando a gente decidiu escolher por esse tema, a Semana da Sustentabilidade, ela é muito apoiada também pelo Instituto Edux, que é o nosso instituto de responsabilidade social, onde a gente tem uma série de projetos, e um pilar super importante do instituto é exatamente o pilar esporte. Você mencionou aí sua experiência com esporte, e enfim, a gente apoia uma série de atletas, e o pilar esporte está dentro justamente da questão da saúde, né? A gente associar o esporte à saúde. E quando a gente estava pensando, poxa, sobre o que a gente vai falar nessa semana de sustentabilidade? A gente pensou na alimentação, tanto desse ponto de vista de saúde, mas também de um ponto de vista maior, né? Essa importância, como você falou aí, para esse ecossistema que a gente vive, que vai desde aquele que produz o alimento, né? De onde está vindo esse alimento, se ele está vindo de uma fábrica ou se ele está vindo de um pequeno agricultor familiar, de uma região próxima, local. E como que essa questão da alimentação tem esse poder de mexer com a gente, até do ponto de vista ambiental, a gente está falando aí de desmatamento e outros aspectos. Queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão de
essa ligação, quando a gente fala de sustentabilidade enquanto o desenvolvimento sustentável, enquanto agir hoje para garantir as gerações futuras, Exato. se a gente for pensar em se alimentar hoje para garantir o alimento dessas gerações futuras, como que você vê essa relação da alimentação saudável com esse desenvolvimento que a gente quer para o futuro? Exatamente. Se você tem uma prática sustentável, ela tem que ser uma prática que sustente a você, mas que também as próximas gerações. Então, é todo um cuidado de você manter todo esse ecossistema para as próximas gerações. Em termos de manter o ecossistema, a gente precisa preservar o nosso meio ambiente. Então, se você utiliza alimentos ultraprocessados, muita carne, que vão ter todo um processo, né, que vai consumir muito gás carbônico, que vai aumentar o efeito estufa, que vai aumentar a temperatura do planeta. Isso aí vai fazendo com que o planeta vai ficando menos sustentável para as próximas gerações. Então, você envolve uma conscientização de você preservar. Você vai gastar toda a água que tem? Vai acabar. Então, você precisa economizar água. Você vai gastar todo o alimento que tem sem reciclar, sem se preocupar com o que você pode evitar o desperdício. Então, toda essa questão da sustentabilidade tem um impacto direto no ecossistema e no meio ambiente. Como que a gente pode fazer com que isso seja mais sustentável? Vai de medidas simples do dia a dia de cada indivíduo. Se cada um fizer a sua parte, no final, a gente vai ter um impacto muito grande em todo o planeta, né? Então, envolve você procurar alimentos que sejam in natura, mais naturais, que sejam feitos, como você comentou, em regiões locais, próximas, que vão demandar menos transporte, menos técnicas de armazenamento, que envolve também a forma de armazenamento, de desperdício. E até quando você chega em casa, assim, como que você vai preparar esse alimento e jogar fora? A gente tem muito desperdício. Então, por exemplo, você vai comer uma banana, você joga a casca da banana fora. Você poderia aproveitar essa casca e fazer um outro alimento, fazer um doce, fazer algum alimento salgado. Você vai pegar o mamão, você pode pegar a semente do mamão, fazer um leite da semente, só botar um pouquinho d'água, bater, vira um leite da semente do mamão. A semente de abóbora pode ser aproveitada. Então, existem formas. Você vai pegar couve-flor, ao invés de jogar a folha da couve-flor fora, você pode pegar aquelas folhas e fazer um refogado. Então, a gente tem essas medidas não só desde da onde vem esse alimento, mas também no seu uso em casa. Como é que você vai jogar esse lixo fora? Você tem muito desperdício nisso. Então, você separar o lixo, que é orgânico e não, isso traz um impacto enorme. Evitar o uso de plástico, usar produtos que sejam recicláveis. Então, envolve uma conscientização não só do indivíduo pessoal com ele mesmo, a sua família, desligar a tomada, evitar desperdício de energia, mas também pensar no todo, quer dizer, no todo o ambiente de como que a gente vai impactar. Os alimentos que menos afetam o ecossistema na produção de gás carbônico e, eventualmente, depois no efeito estufa, são os alimentos de origem vegetal, frutas, verduras, hortaliças. E os alimentos que trazem maior impacto para o meio ambiente são as carnes e os ultraprocessados, né? Principalmente as carnes ultraprocessadas. Então, tentar fazer uma alimentação mais natural e menos industrializada e ultraprocessada também faz parte de você ter um comportamento mais sustentável, uma alimentação que transforma, pensando aí em todo o planeta para os próximos anos e gerações. E é importante reforçar também que uma alimentação mais sustentável também não é a fruta descascada no pacotinho vendido no mercado, Exatamente, né? Que tá ali vou comer o moranguinho cortado num saquinho, um abacaxi picadinho no copo plástico. Você pode pegar o abacaxi, por exemplo, a casca, ao invés de jogar fora, você faz um chá, um suco. Então, esse comportamento, às vezes você está pensando que está comendo uma fruta, você está sendo sustentável, você pode ser mais sustentável ainda. E aí que está a importância de você buscar informações, pegar receitas, dicas. O nutricionista ele é muito importante nisso, né? Porque ele conhecendo muito bem os alimentos, o que você pode fazer desse alimento, ele tem um papel fundamental na educação das pessoas para que elas sejam mais econômicas e evitem mais o desperdício. O Brasil ele vem carregando uma cultura ocidental americana, né, da fartura, do excesso, que prejudica muito essa sustentabilidade. E também do fast food. Do fast food. A gente vê, por exemplo, regiões da Europa, Itália, por exemplo, que viveu períodos de guerra, períodos assim que precisava ser muito econômicos porque acabar. Eles têm uma cultura muito mais sustentável de evitar desperdícios do que o americano, por exemplo. Né? Existe também uma relação com o tempo, né? O tempo da alimentação.
hoje, essa correria do dia a dia, principalmente nas cidades Com grandes, que você não tem o certeza. tempo de preparar, de se relacionar com aquele alimento, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Então, acaba que eu, particularmente, gosto muito de cozinhar. Então, quando você cozinha, quando você tem aquela relação com o que você está preparando, é um outro tipo de processo, um outro tipo Exatamente. de alimento. Você acha que a gente está perdendo um pouco dessa essência, da alimentação para dar lugar a essa correria? Até quem quer se alimentar melhor, comprar produtos prontos ou embalados, enfim, para consumo. Como que você vê essa relação no dia a dia com a alimentação? Olha, no geral, a propaganda, a mídia, né, principalmente a mídia de produtos alimentícios industrializados, eles impactam de forma negativamente, ainda mais na televisão. Você vê crianças o tempo todo, e se você notar, nos horários de refeição, horário de almoço, horário de janta, tem um aumento muito grande de propagandas de alimentos industrializados na televisão que vão impactar a criança ou o adolescente ou o adulto que esteja assistindo para consumir. Então, isso é do ponto de vista negativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um número muito grande de pessoas se preocupando com a saúde, com o estilo de vida saudável, com a alimentação vegetariana, vegana, etc. Então, eu vejo que existe uma linha que busca isso, mas, no global, a força da mídia na televisão, da indústria alimentícia, ela acaba sendo muito maior do que dos pequenos Uhum. influenciadores ali locais, né? Então, acho que a gente precisa de educação mesmo, né? De influências boas e positivas, de exemplos, e aí a gente pode usar esses canais de mídia e televisão para boas influências. Então, a gente tem, por exemplo, os canais de televisão de cozinha, né? Uhum. Que nesse momento você pode ensinar as pessoas a evitar o desperdício, a escolher bem. E, às vezes, aquela fruta que está feia, né, eles jogam fora, essa fruta poderia ser aproveitada, né, porque tem essa coisa também da beleza. Às vezes a berinjela está meio murcha, meio Uhum. feia. Então, existe um número muito grande de desperdício que sai do plantio e que vai para esses locais. E você poderia incentivar, por exemplo, olha, não tem problema, ela está meia torta, está com uma aparência meio feia, mas ela é normal, aquela batata doce está só Uhum. torta, né? Então, você conseguiria usar a mídia para estimular até a economia. Esses alimentos aqui, ó, eles estão um pouco feios, mas a gente vai ter uma economia aqui, a gente vai ter um desconto para estimular as pessoas a consumirem. Uhum. Então, acho que a gente vem tendo um desafio muito grande, que é essa urbanização e a industrialização que vem contra essa alimentação mais sustentável, transformadora. Então, aí que está o papel de empresas como Edux, dos alunos de medicina, dos profissionais de saúde, de nutrição, dos De serem esses médicos, bons de serem influenciadores. os bons influenciadores, porque é a educação que Uhum. vem desde pequeno, desde a infância, que vai... Porque isso influencia na cultura. É muito difícil você transformar um adulto já cheio de vícios, já com obesidade, com diabetes, que ele precisa mudar a alimentação. É muito difícil. É muito mais fácil você transformar uma pessoa pequena, uma criança, e não é só a escola, né? Os adultos, em casa é muito importante. Aí a gente precisa educar os adultos para educar as Uhum. crianças, né? É um desafio. Legal. E, ainda nesse movimento de transformação, historicamente o Brasil é conhecido por ter uma base alimentar, muito rica, né, o famoso arroz e feijão aí ser um dos grupos alimentares mais completos. Eh Estamos vivenciando esse processo de industrialização. Como que você vê essa evolução? A gente ainda tem essa base alimentar muito rica? Como a gente está hoje e para onde o Brasil está caminhando em termos de alimentação? Perfeito, Joyce. O Brasil ele tem uma das melhores alimentações quando a gente vai comparar com outros países, que é o prato do brasileiro, né? O arroz, feijão, uma proteína, um legume, que é o que a gente recomenda. Então, metade do prato deve ser feito de hortaliças, verduras, legumes, principalmente os locais, com pouco agrotóxico, etc., que são dependentes de sazonalidade, né? Daquela região, que é a forma mais sustentável de você usar. E é um quarto do prato, o arroz e feijão. E o feijão que é o alimento
típico do brasileiro é um alimento sustentável, que é um alimento de origem natural, rico em proteína, que você pode até diminuir a quantidade da carne, já que você usa o feijão. Você poderia usar lentilha, grão de bico, outras fontes de origem vegetal, como fontes de proteína boa. E essa proteína que você vai usar no prato, que deve conter 1/4 do prato, pode ser o peixe, pode ser o ovo, que é muito mais barato. O ovo, depois do leite, verdura e legume, é um dos alimentos mais sustentáveis que tem, porque ele gasta menos CO2, vai influenciar menos no ambiente. Então, é uma forma de você... Agora, o que acontece? O prato do brasileiro, ele vem mudando. Então, ao invés do tradicional arroz, feijão, muitas pessoas estão usando batata frita, que vem de origem americana, usando muitos alimentos que já são miojo, o macarrão. Então, você poderia manter a tradição do prato do arroz e feijão, um legume, que você vai estar fazendo uma boa influência, né? Então, o Brasil, ele tem um consumo de carne muito alto, ainda comparado a outros países, a carne bovina particularmente, que é, em termos de escala de alimentos, que como eu comentei, o que tem mais impacto negativo na sustentabilidade. Então, a gente pode orientar as pessoas a consumirem menos carne, principalmente os embutidos, né? E usar mais boas fontes de proteína, como as proteínas de origem vegetal, não obrigando as pessoas a serem vegetarianas, mas só um estímulo, né? Usar mais o peixe, que tem menos impacto ambiental nesse sentido, né? Do que a carne bovina. Então, são medidas que a gente pode aprimorar. E existe uma campanha da segunda-feira sem carne, né? Isso é bastante difundido na comunicação, que é justamente, tudo bem, você não precisa deixar de comer carne, mas um dia da semana, vamos fazer uma limpeza. A carne é muito rica em gordura saturada, que vai trazer impacto negativo para a saúde, de modo geral. Então, você ter um dia sem carne, porque a própria digestão da carne ela é muito lenta, né? Então, você vai impactar também no intestino, na questão inflamatória, na sua microbiota, tudo isso tem influência direta. Ao passo que quando você faz uma alimentação rica em vegetal, além de você poder comer muito mais, você está ajudando as boas bactérias do intestino, e essas boas bactérias vão estar influenciando em todo o seu metabolismo, inclusive no controle do peso, da fome, da saciedade. Então, hoje com o avanço da ciência, a gente vem entendendo cada vez mais o papel da alimentação, como que isso influencia a sua microbiota e como a sua microbiota vai influenciar toda a sua saúde e o seu metabolismo de um modo geral. Porque o que a gente vem observando é que, apesar da fome ter sido um problema no passado, esse desequilíbrio na alimentação e no ecossistema vem favorecendo os alimentos industrializados, que são altamente palatáveis, que são altamente calóricos, ricos em gordura saturada, em carboidrato, que vão aumentar o risco dessas doenças que a gente tem observado, que são as doenças que mais matam no mundo: diabetes, doença cardiovascular, obesidade. Para os próximos anos, para os próximos 5 anos, nós vamos ter mais de 51% da população mundial com excesso de peso. E esse excesso de peso, ele está ligado diretamente às doenças que matam. Então, o excesso de peso vai levar ao diabetes, que vai levar a doença cardiovascular, que vai levar ao câncer também. A obesidade está relacionada ao câncer. Então, doença cardiovascular e câncer são as principais doenças crônicas do mundo moderno. E a influência é direta na alimentação. Então, a gente tem que evitar que isso progrida, né? São quase 4 bilhões de pessoas acima do peso, que hoje é o maior problema mundial. A doença crônica mais prevalente do mundo é o excesso de peso. E já não é mais a fome, né? A gente ainda tem regiões, aqui no Brasil também, onde a fome é um problema muito grande, mas isso está relacionado à política, a questões governamentais, econômicas, né? A gente tem alimento de sobra para atender todo mundo, né? A gente tem um desperdício muito grande. A gente tem alimentos para 9 bilhões de pessoas no mundo. Temos em torno de 7 bilhões de pessoas. Então, tem aí um extra que está sobrando de alimentos no planeta Terra que não está sendo direcionado para quem precisa, né? Ótimo. Então, todo mundo já comprometido, segunda sem carne. Segunda sem Estamos carne. lançando aqui o desafio. Todos os nossos alunos, quem estiver vendo aí a live, vamos tentar pelo menos a segunda-feira fazer uma segunda sem carne. Até porque o fim de semana, geralmente, as pessoas comem mais e comem pior, né? Tem festas, eventos. Então, a segunda tem que ser um dia de limpeza mesmo. Exatamente. Vou adotar a partir... Hoje já conta? Hoje já conta.
Então tá ótimo. Mas é interessante isso que você colocou em relação à obesidade ser um grande problema para o mundo como um todo e também a gente ter alimento suficiente para o mundo como um todo. Então a gente vê também como que as relações econômicas conversam aí com essas questões de alimentação, né? Então, assim, saúde é um custo para o Estado, né? Um custo Sim, alto para o Estado, as sim, questões de saúde. Então, ter uma pessoa saudável é bem melhor do que ter uma com pessoa doente. certeza. Então, é um custo familiar, um custo psicológico também. Exato. Então, é importante. E eu sinto que hoje, nós, e eu falo por mim também, a gente não dá esse peso tão grande para o que a gente está ingerindo em relação ao que pode causar, né? Tem uma Exatamente. visão imediatista de que amanhã eu resolvo, né? Uhum. E talvez esse Ou isso não amanhã. vai acontecer Isso não vai comigo. acontecer comigo. E em algum momento a gente se pergunta: nossa, mas está crescendo o número de câncer? Eu nunca vi tantas pessoas acometidas de câncer ou outras doenças, mas não Exatamente. é do nada, né? Depois do cigarro, a obesidade é o fator de risco modificável mais importante para o desenvolvimento de câncer. Nossa. Então, se a gente olhar que a população está engordando, gente, como é que a gente vai tratar esse tanto de pessoas com câncer nos próximos anos? Complicado. Ou ela vai morrer de câncer ou de doença cardiovascular, que são as duas doenças relacionadas à obesidade. Para câncer de mama, por exemplo, né, que aterroriza um número muito grande de mulheres e cedo e jovens, obesidade é um risco mais importante do que a reposição hormonal. E fica todo mundo com medo da reposição hormonal. Já cuidou da sua alimentação para ver se você está conseguindo cuidar da sua saúde e evitar as doenças no mundo moderno, né? E como eu falei, é uma questão que envolve conhecimento, educação, que isso vai se traduzir numa consciência. Como é que você vai ter consciência de algo que você não sabe? Então, nosso papel, eu acho que uma semana como essa de sustentabilidade, esses vídeos, os podcasts, tudo isso são importantes porque a gente está contribuindo de alguma forma Para essa para educação. levar informação para as pessoas tomarem ciência e começarem a tomar cuidado com o seu estilo, né? Com o seu papel. E em relação a isso, de tomar cuidado, como que você vê o papel desses alunos, né? Os alunos que você forma, os alunos que você conversa todos os dias, o futuro médico. Qual é esse papel do futuro médico nessa transformação que passa por uma questão de hábito? Então, não é um ato pontual, né? É algo continuado. Qual o papel desse futuro médico nessa alimentação transformadora? Muito importante. Primeiro porque eles serão os futuros profissionais que vão estar levando essas informações para as pessoas, que envolve prevenção, educação é prevenção. Então, não dá para você ter uma alimentação saudável, transformante, sem você educar as pessoas. Então, primeiro, essa conscientização e educação, que os alunos têm um papel fundamental. Suas práticas no próprio local de trabalho, evitar muito tempo água aberta, evitar o desperdício de água, evitar plástico, tentar usar mais transporte público ao invés de transporte individual. Vamos racionalizar a carona, né? Dividir, ao invés de botar 4, 5 carros na rua, não, vamos dividir cada dia um que vai de carro, ou ir de bicicleta ou a pé para o estágio, para o hospital, para a faculdade, dependendo de onde a pessoa mora, né? Então, eles precisam incorporar essas práticas e serem exemplos também. Os alunos têm um papel muito grande nas mídias. Hoje, essa geração, eles são a geração do TikTok, a geração das dancinhas, do Instagram, etc. Eles, se souberem usar, eles conseguem impactar e influenciar muita gente do ponto de vista de boas práticas, né, de exemplo. Eles têm um papel também na pesquisa. Então, esses alunos, eles têm um potencial muito grande de ideias, né, de inovação. Então, eles podem estar já desde cedo, como eu fiz na minha época, e como eu tenho os alunos de iniciação científica fazendo, já pesquisas e práticas que vão trazer novas informações e conhecimentos para a sociedade, né? Educação em comunidade, então esses alunos eles fazem algumas ações de práticas médicas nessas comunidades e eles adoram, os pacientes também e vão levando informações, exemplos, então ele tem um papel muito grande direto na comunidade em termos de exemplo mesmo, de educação, evitar excesso de energia, então tira as coisas da tomada, evita desperdício, né? Luz acesa o tempo todo, tem um engajamento
social é muito importante também. Então, acho que os alunos eles têm um papel fundamental e é neles que a gente tem que investir, né? E é por isso que eu sou professora, porque eu acredito na educação e acho que é a única forma da gente ter um planeta sustentável, saudável e saúde, né? Como eu falei, eu prezo pela saúde. E a saúde, ela anda junto com a educação, ela anda junto com o exemplo, com essas boas práticas. E o papel do médico em si é muito relevante. Eu estava vendo uma série esses dias e falando que o médico é o profissional que as pessoas mais confiam, né? De todos os profissionais ali, confiam mais do que nos líderes religiosos. Então, o que o médico fala, às vezes a gente até evita ir ao médico para não ouvir algumas verdades. O problema é quando é um picareta falando. Esse que é o problema. E aí a pessoa acha que aquilo é verdade absoluta. E aí aumenta ainda mais essa responsabilidade desses médicos em trazer essa questão dessa alimentação enquanto agente médico da pessoa, né? Então, enquanto um remédio natural, né? O médico, bem ou mal, ele tem que ser exemplo, né? Você vai acreditar naquilo que a pessoa fala e não faz? A melhor forma de você educar é dando exemplo. Então, você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Você tem que fazer também, né? Então, não faz sentido nenhum o médico falar, olha, você tem que parar de fumar se ele fuma. Não faz sentido o médico falar, olha, você precisa ter esse e aquele comportamento se ele faz completamente o oposto. Então, você tem que ser coerente com aquilo que você acredita, né? Para você Tira um pouco dessa credibilidade lógico, a credibilidade. E fica uma coisa meio estranha. O paciente não gosta de saber que o médico está doente. É uma coisa meio estranha, né? Mas a gente adoece. Os médicos podem ter seus problemas, são seres humanos. Mas tem essa expectativa de que se ele prega a saúde, ele tem saúde. Né? Então, a gente vai encerrar esse primeiro bloco de perguntas, que a gente falou um pouco mais desse contexto da alimentação saudável, o contexto dessa alimentação que transforma, para falar um pouco mais sobre o papel de vocês, nossos alunos. Já começamos a introduzir aqui um pouco o tema do papel do futuro médico e do médico nessa alimentação saudável, mas agora a gente quer entender um pouco mais do que está sendo feito dentro do IDOMED, o que está sendo feito pela professora Diana nesse sentido, os projetos e como que a nossa instituição está aí ajudando a, de fato, promover essa transformação por meio do estudo acadêmico, por meio da medicina. Conta pra gente um pouco dos projetos que você tem desenvolvido, professora. Bom, os alunos que me procuram geralmente são os alunos mais interessados da turma e que gostam muito do tema. Ou às vezes tem um certo interesse na área de endocrinologia, às vezes do esporte, etc. Eu não busco pelos alunos, é eles que chegam até mim. E eu sempre tenho 2 braços para acolher. Então, a gente recentemente já publicou alguns trabalhos, né? Eles ficaram acompanhando os pacientes no ambulatório de endocrinologia do Hospital de Bom Sucesso, que é onde eles fazem a prática de endocrinologia. E interessante que, na época, eu estava com uma enfermeira fazendo mestrado, eu era co-orientadora dela e eu juntei os alunos para isso. Então, a gente fez alguns trabalhos que envolviam, basicamente, questionários para você entender o perfil desses pacientes que eram acompanhados lá no ambulatório de diabetes, né? Então, a gente teve um primeiro trabalho que foi publicado na revista International Archives of Occupational Environmental Health, que se os pacientes com diabetes conhecem o impacto na saúde e no meio ambiente do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem esse artigo que foi recentemente publicado e a gente concluiu que a gente estava conversando exatamente. A maior parte desses pacientes, eles não têm uma consciência do impacto desses alimentos ultraprocessados, não só na sua saúde, como no meio ambiente. A gente publicou um outro trabalho que foi sobre o uso dos injetáveis, porque os pacientes, isso só pacientes que usam insulina, eles usam fitas reagentes para medir a glicose que tem sangue, eles espetam o dedo, eles usam canetas ou injeções para insulina, e a gente queria entender se eles sabiam como que eles iam descartar esses materiais. E aí os alunos fizeram uma pesquisa na sala de espera, um questionário, e a gente ficou chocado com a desinformação. Ou seja, são pacientes diabéticos que usavam insulina num centro universitário, que usam insulina todos os dias
e que a maior parte dessas pessoas nunca tinha recebido informação sobre como eles deveriam descartar esses materiais, aonde, como eles armazenariam isso e que risco eles poderiam, esse lixo, né, esse resto de material que tem sangue, agulhas, etc., poderia causar para o meio ambiente, né? E a gente nota claramente uma questão não atendida, que é o papel do Estado e do governo em educar e dar essa informação. Olha, nós teremos centros para colheita desses materiais nesses pontos estratégicos, que eles poderiam levar esse material para os postos de saúde, que eles poderiam colocar, por exemplo, as agulhas num recipiente de vidro, tampar e descartar, pelo menos no lixo separado, porque não só tem uma questão de degradação de ambiente, como também de quem manuseia esse lixo, que pode se contaminar e se machucar. Então, a gente documentou, né, como uma questão tão simples, mas tão relevante, que milhões de pessoas são afetadas por desconhecer como poderia descartar esse material. Então, a gente tem aqui publicado na revista científica interdisciplinar, né, o descarte de insumos relacionados ao tratamento de diabetes em pacientes atendidos no Hospital Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, desafios para o mundo sustentável. E a gente criou até uma sugestão, que é um aplicativo que iria informar essa pessoa para onde ela deveria levar esse lixo, dependendo do local da região que ela mora, seja um posto de saúde, seja algum sistema de coleta ou coleta domiciliar, para que essas pessoas possam, né, ajudar no meio ambiente nesse sentido, evitando esse descarte inapropriado. Você citou 2 pontos que eu acho super relevantes. Eu venho de uma família de pessoas diabéticas. Uhum. Meu irmão diagnosticou diabetes antes dos 20 anos, minha avó, enfim, meu pai vem de uma família. E, de fato, nunca houve essa preocupação, primeiro, com a questão dos processados, porque o diabético liga muito à questão do açúcar. Sim, verdade. Então, usar o adoçante, evitar o açúcar, mas não passa por outros aspectos. Nunca foi discutido diminuir, por exemplo, os ultraprocessados no impacto do diabetes. Do diabetes. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu pensando, enquanto você ia falando, eu ia pensando nisso. E a questão do descarte também, de fato, porque você pensa, eu imagino que a pessoa pensa, mas é só o meu, né? É só uma agulhazinha, é só a agulha do dedinho, né? Geralmente aquela caneta, poxa, é tão pequenininho aquilo. Vai para o lixo comum. Então... Imagina o quanto de lixo que tem. Nós temos no Brasil 17 milhões de pessoas com diabetes. Óbvio que nem todo mundo usa insulina, mas a gente tem uma relação direta com o tempo de doença e uso de insulina. Então, assim, esses 17 milhões hoje, em algum momento daqui a 10, 15 anos, muitos vão estar usando insulina, muitos usam uma vez, outros usam 5, 6 vezes ao dia, usam as fitas. Então, quantidade de lixo que a gente não tem aí, de risco, que a gente precisa educar as pessoas, né? Agora, os alimentos ultraprocessados, como você citou, são alimentos altamente palatáveis, e para serem palatáveis, eles têm que ser concentrados em gordura e carboidrato. Então, o carboidrato, independente se é salgado ou não, ele é transformado em açúcar. Então, se ele é concentrado em carboidrato, pouca água e pouca fibra, ele vai aumentar rapidamente a glicose, o que vai gerar um impacto no descontrole glicêmico. Ao passo que os alimentos naturais, que são os alimentos, as frutas, os alimentos in natura, eles são ricos em fibra e água. E eles promovem mais saciedade do que os alimentos ultraprocessados. Ou seja, você vai comer... Quantas laranjas você consegue comer? Quantas verduras? Agora, alimento ultraprocessado, você consegue, num volume pequeno de alimento, uma quantidade calórica e de carboidrato e de gordura muito alta. Então, isso vai levar ao ganho de peso, que vai piorar o diabetes, e isso vai levar à piora do colesterol, e isso vai piorar a glicose. Então, as pessoas acham que não como doce, ok. Mas lembrar que outras fontes de carboidrato, e até você pode comer excesso de gordura, isso vai ser transformado em glicose. Então, não é só porque não tem o carboidrato, isso é saudável, né? Se você come num determinado nível, você vai transformar isso em açúcar, e isso vai impactar sua diabetes, sua glicose, às vezes algumas horas depois. Tem gente que vai para a churrascaria e fala assim, não vou comer carboidrato, tem diabetes. Só que esse excesso de carne, em 6 horas, transforma em glicose, e no dia seguinte...
A glicose dele está totalmente descompensada. Ele não comeu açúcar. Ele também não comeu carboidrato, ele só comeu carne, mas comeu bastante carne. Então, como eu falei, isso envolve informação. Não dá para você controlar essas doenças modernas de hoje, diabetes e obesidade, sem educação. A educação transforma o amanhã. E como a alimentação transforma a amanhã, porque a educação e a alimentação ela está totalmente ligada, né? A alimentação saudável depende de uma educação. Educação é conhecimento, quero dizer, né? Isso você não aprende em poucas horas. É um processo contínuo de informação que a gente tem que levar às pessoas para que elas entendam, né? Para que tenha consciência. Como é que você vai ter consciência de uma coisa que você não sabe? E é tão importante essas conversas. A gente tem tido tão poucos momentos para falar sobre isso. E aí eu acho que aumenta também a nossa responsabilidade em disseminar essas informações, em fazer com que tudo isso que você está falando a respeito de alimentação chegue ao maior número de pessoas. Então, convido aí todo mundo que está assistindo também, compartilhar com a família, com os familiares. Eu vou fazer isso em casa também, lá com a minha mãe, com meu irmão, que são diabéticos. E porque é uma porta que se abre em termos de pensar qual a nossa relação com a comida hoje. A gente, de fato, está sendo bombardeado por uma série de informações. E tem uma ideia errada também de que a alimentação saudável é cara, que eu acho super errada, quando a gente pensa em alimentos de origem vegetal, né, que são super acessíveis. Principalmente se você consegue reaproveitar aquilo que eu falei. Você não precisa jogar fora tudo, você pode utilizar restos dos alimentos para fazer, às vezes, um soufflé, você não precisa jogar a casca fora, você pode transformar, quer dizer, você tem como aproveitar e evitar o desperdício, dependendo de como você faz, né? Então, essa sustentabilidade, ela vai desde a forma de plantio, de colheita, de transporte, de armazenamento, mas também está em casa, de como você cozinha, como que você usa, se você recicla as coisas para evitar o desperdício, né? Ah, ela tá com uma cara feia, isso aqui eu vou jogar fora. Não, dá para você aproveitar. Essa semana tinha um abacaxi que estava meio feio em casa. Aí meu marido falou assim, esse abacaxi está feio, não, vou fazer o seguinte, vou fazer uma vitamina com ele que vai ficar ótimo. E assim você consegue evitar o desperdício. Então são pequenas ações do dia a dia que a gente consegue transformando, né, para ser mais sustentável. E não são tão pequenas assim se a gente for pensar no grande, no todo, né? Hoje também a gente já está vendo esse movimento da própria indústria ligada a carnes, de pensar alternativas de fontes de carnes vegetais, por exemplo, por conta dessa transformação no comportamento. Você pode fazer um hambúrguer de carne vegetal. Que não precisa ser processado também. Você pode fazer em casa o seu próprio hambúrguer, não precisa comprar aquele lá pronto do mercado de origem vegetal. Então, eu acho que o poder de compra também é uma coisa importante para a gente pensar onde a gente está colocando nosso dinheiro, né? Se é no alimento do produtor familiar, que produziu aqui perto de casa, ou se é numa indústria. E se cada um tiver uma hortinha em casa, já ajuda. Mas mesmo que você mora em apartamento, você pode ter pequenos vasinhos de algumas coisas. Por exemplo, hortelã, que você vai usar para fazer seu alimento, de manjericão, que você não demanda muito espaço, que cresce mais rápido. Então, é sempre importante você ter formas de se autossustentar também, né? De você ter seu próprio produto. Por mais que você more numa região urbana, né? Essa agricultura urbana ela também é muito importante, de você usar espaços que não são aproveitados na região urbana para estar fazendo essa agricultura urbana e local, também é muito importante. E é muito gostoso cozinhar com o que você tem, né? Eu já matei algumas hortas em casa, mas eu não desisto. Ainda tenho lá meu pezinho de sálvia, orégano, que eu adoro usar como tempero. Às vezes você compra no mercado, não usa tudo, estraga. Então é melhor você ter o seu em casa. Então, realmente, isso é muito legal. E ainda nessa onda de transformação que a gente tem visto, como que você vê? Tem aumentado o número de alunos? Você citou aí que muitos têm te procurado em relação aos projetos de pesquisa. Tem aumentado o número de alunos interessados nesses aspectos relacionados à alimentação, à endocrinologia, ao funcionamento do corpo em geral? Como você tem percebido a relação do aluno de medicina com esse tema? Tem melhorado, sim. Eu acho que quando eles começam a ter acesso
a clínica, as doenças, as patologias, e como eles chegam no meu período, no 6º período, né, eles têm aula de diabetes, de obesidade e tudo, eu vejo que muitas informações que eu passo é chocante, assim, caramba, eu não sabia que era assim tudo. Eu tô chocada Então, aqui, às mas- vezes, desperta o interesse de, opa, eu vou transformar. Eu tenho uma aluna que se formou no passado que depois da endocrinologia, ela mudou. Ela era obesa, tinha uma alimentação muito ruim, ela começou só a comer alimentos saudáveis, emagreceu, e hoje ela é uma influenciadora na internet, do ponto de vista Legal. positivo. E eu vejo isso com vários alunos, né, virando influenciadores depois de ter mudado. Então, os alunos, eles são fundamentais nisso, porque eles pegam aquela informação recente, quase um leigo, eles não são tão leigos assim, mas é quase um leigo ainda, né, porque eles estão no 2º, 3º ano de faculdade. E eu vejo que muitos despertam e nessa hora vira a chave, muda. E alguns acabam indo mesmo para essa área de endocrinologia ou área de medicina do esporte. A gente tem uma disciplina aqui no CITAD de medicina do esporte, e eu percebo assim, nesses alunos, um interesse muito grande na saúde, na performance, etc. Então, com certeza. E do seu ponto de vista pessoal, você se relaciona com isso no trabalho aí o tempo todo, desenvolvendo vários projetos de pesquisa, mestrado, doutorado. Mas além disso tudo, além de ser doutora e médica e professora, você também é atleta. Exatamente. E também tem uma relação aí com a alimentação que já vem de alguns anos. Conta um pouco pra gente dessa sua experiência pessoal. Então, desde pequena, né, eu sempre tive essa preocupação de ter uma alimentação melhor, mais saudável e tal. Com a endocrinologia, isso ficou uma coisa mais intensa e eu prego aquilo que eu faço. Então, eu não como carne desde 15 anos de idade, desde antes de entrar para a faculdade, quando eu passei pela anatomia, então, eu fui da época, a gente estudava anatomia no cadáver mesmo, e aqueles músculos me lembravam a carne, o bife que você bota na mesa. Então, eu já passei a realmente, nunca gostei, e eu morava em casa. Agora que eu moro em apartamento, mas na minha casa, minha mãe sempre fez horta. A gente tinha muita coisa, a gente inclusive tinha galinha em Legal. casa. Eu moro em Niterói. Então, eu vivi isso na prática, né? Minha família é do interior, meus pais são do interior, que planta tudo. A galinha, o ovo é da galinha que cria, né? Então, para mim, talvez isso fique um pouco mais natural, porque eu venho de uma cultura assim. E eu prego isso. Então, eu não como carne, eu só como verdura, legumes, minha proteína é peixe, ovo, proteína vegetal. Eu levo comida para onde eu vou, desde pequena. Eu ia para a faculdade, eu levava lá meu almoço, que são os meus legumes, meu lanchinho, e eu faço isso até hoje. E a minha filha faz isso. Ela almoça na escola, É isso mas que eu perguntava. Como que você a passou minha isso para sua faz filha? isso. Ela leva merenda. Ela leva almoço. Eu compro aquelas marmiteiras térmicas, ela leva para a escola. E ela já está tão acostumada que ela prefere a comida de casa, porque ela sabe que é uma comida mais saudável, Ela como tem é que foi quantos anos? feito. Ela tem 14 anos. Legal. E então, como eu falei, tem muita questão da cultura. Então, quanto mais a gente educar as pessoas, mais a gente vai melhorar a nossa cultura, porque esse processo vai ser uma forma natural. Aí quem convive comigo vai mudando, né? E você vai contaminando pelo exemplo. Quem tem o comportamento mais forte acaba influenciando mais. Não adianta, você pode ter uma alimentação toda errada comigo, mas que eu vou ser tão forte nesse meu estilo de vida que eu vou acabar influenciando de alguma forma. Constrangendo positivamente. Eu tenho uma aluna que, espero que ela esteja ouvindo esse podcast, ela já se formou, ela fez endócrino, ela me acompanhou também em iniciação científica por muitos anos, na época eu fazia meu doutorado, ela fez endócrino muito inspirada. É engraçado que ela falava assim, quando eu quero emagrecer, eu vou para sua casa. Ela virou uma amiga, porque ela ia para minha casa para estudar, para fazer as coisas, passava o fim de semana lá. Eu fui madrinha dela de casamento e tudo. E ela sempre falou, quando eu quero emagrecer, eu vou para lá, porque lá só tem coisa saudável, não tem como comer besteira. E hoje ela mudou. Depois que ela fez endócrino, ela passou a fazer exercício, ela não fazia, ela não gostava, ela começou a ter melhores escolhas. E é isso, é o exemplo. E uma coisa vai puxando a Vai outra, puxando né? a outra. Você vai fazendo exercício, você quer Você se vai alimentar melhor, melhorando. você vai... Exatamente. Então, você acaba contaminando pelo exemplo, pelo que você faz. E no meu consultório tem um monte de medalha, de troféu, tudo. E assim, sempre tem um ou outro paciente que se influencia ali. Tem pacientes que saem dali e vão comprar uma bicicleta, porque mostra. Ou então vão buscar e falam assim, poxa, você faz tanta coisa, você consegue, então eu posso conseguir também. Né? Tudo é uma questão de prioridade e escolha, né? Eu tenho reservado ali meu tempo do exercício e ninguém me tira.
aquilo ali é importante para mim e eu não abro mão. Da mesma forma que comer saudável, aquilo ali é importante para mim. E você não precisa ser antissocial. Você precisa saber fazer boas escolhas. E mesmo que você saia eventualmente daquele seu estilo, você vai voltar, porque aquilo ali é sua É cultura. um hábito, É um né? hábito, exatamente. Muito legal. Ouvir isso, e realmente é inspirador, assim. Eu tô aqui empolgada para ser uma pessoa. Opa, assim que eu quero. Inclusive, hoje coincidentemente, eu tenho uma consulta com o endocrinólogo. Ótimo, pronto. Então, vou encarar isso como um sinal. E é muito legal, de fato, ouvir isso tudo, porque a gente vê que existe a possibilidade, né? Acho que às vezes não é dada a possibilidade de uma transformação ou algo muito distante, não é acessível. Então, assim, caminhando aqui para o final desse papo, queria que você deixasse algum recado, assim, o que você gostaria qual transformação que você espera ver nas pessoas e no mundo nessa relação hoje que a gente tem com a alimentação, na relação que seus alunos têm com os futuros pacientes que eles vão ter, em relação a tudo isso que a gente falou, de sustentabilidade, de cuidado pessoal, de cuidado com o futuro. Qual o recado que você gostaria que o mundo ouvisse nesse sentido? Eu acho que se eu pudesse resumir numa palavra, eu acho que seria consciência. Em 2 palavras, consciência e respeito. Porque é respeitar, quando você respeita o ambiente, você está respeitando o outro, né? Não é uma preocupação só com a sua saúde, mas com o ecossistema e com as futuras gerações. Então, consciência e respeito, eu acho que resume tudo que a gente conversou e que eu acho que precisa deixar como mensagem. Mas antes dessa consciência e respeito, a gente precisa levar informação de qualidade para que as pessoas possam saber, entender, conhecer e, de fato, então, começarem a ter uma alimentação mais consciente, que vai desde aonde eu compro, o que eu compro, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, como eu vou jogar fora, né? Como é que eu vou usar isso na minha vida diária, no meu trabalho, na minha família, e como que eu vou, por pequenos atos, sempre pensando no todo, né? Por pequenos atos, contribuir para uma melhor sustentabilidade global, assim, do nosso planeta, das futuras gerações. Então, esse é o meu recado. Consciência e respeito. Consciência e respeito, então. Queria agradecer, professora, eu que agradeço a doutora, oportunidade de estar aqui. pela excelente conversa. Queria novamente convidar a todos que assistiram essa conversa, assistiram o podcast, puderam ouvir a gente, que espalhe de fato essa palavra, né? Que espalhe essa ideia de consciência e respeito. E que mais do que espalhar, que comecem a mudar um pouquinho, né? Que seja a segunda sem carne. Um passo de cada vez. Passo de cada Você vez. precisa fazer tudo de uma vez, que eu acho que é mais difícil. A gente pode fazer pequenas mudanças. Então, tá bom, segunda sem carne. Já é um excelente começo. Com certeza. Né? Então, convido a todos a assistirem as palestras, enfim, os eventos que nós faremos nessa Semana da Sustentabilidade. A gente está com uma campanha belíssima também de doação para o Adote Seu Ciclo. Então, a gente ajudando aí no combate à pobreza menstrual, que é um grande problema que a gente tem também. Então, a gente está fazendo essa parceria com o Instituto Ela nessa Semana da Sustentabilidade. E a gente espera que os nossos alunos sejam esses agentes de transformação do futuro. Que assim Aqui seja. no Instituto, a gente acredita muito nesse papel transformador. Eu acredito muito que essa transformação também possa ocorrer através da medicina, da alimentação, da consciência e do respeito. Com certeza, Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. E eu acho que ser médico, né, a gente está falando aqui do IDOMED, é uma oportunidade incrível de você transformar as pessoas. Não tem nada mais gratificante do que a pessoa falar assim, depois de um tratamento, uma doença, assim, obrigada, você mudou a minha vida. Isso é de arrepiar. Esse é o melhor retorno que a gente pode ter em ser médico. Então, a gente tem a oportunidade de todo dia transformar as pessoas. Quando a gente pensa que é pouco, para ele é muito. Tem um impacto muito grande na vida dele. Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que assistiu nossa conversa, nosso podcast. Convidar a todos a disseminarem essas palavras que aqui a gente falou e também seguirem o Instituto Edux, @Instituto Edux no Instagram. Lá a gente divulga todos os projetos sociais que são apoiados pela gente. Convido a todos os alunos também a participarem desses projetos, falarem um pouco da questão da alimentação, falarem um pouco da experiência de vocês enquanto alunos de medicina para os nossos projetos e também participarem aí no ano que vem com a gente de mais uma semana de sustentabilidade e responsabilidade social. Muito obrigada a todos.